Quero falar com você nesse vídeo como é que os pensamentos eles são formados. E os pensamentos eles são formados porque cada palavra tem por detrás de si um significado. Esse significado ele vai ter uma igualdade, uma equivalência a uma crença. Então, por exemplo, eu creio que isso aqui é um óculos porque me foi ensinado que isso aqui é um óculos. E um dia eu fiz o exame, a pessoa lá da área passou ali que eu tenho uma dificuldade para enxergar de longe e não tenho de perto, então me passou uma lente. Coisa simples? Sim. E por que eu falei e nominei isso aqui de óculos? Porque por detrás disso existe ensinamento e eu passo a acreditar dentro da nossa língua sobre isso. E aí, vamos falar de coisas espirituais que também funciona assim, tá bom? E falando a respeito de um pensamento chamado inutilidade, a pessoa que se vê, que se acha inútil. Por detrás de um pensamento desse daí, existem significados, existem crenças, para que a pessoa, no seu diálogo interior, pudesse então estar falando para si mesmo, dentro da sua alma. Lembra do Salmo 103, que eu falei a respeito de depressão? O crente e a depressão, o vídeo está aí no YouTube, numa live, falei também no Instagram. Esse aqui é um dos sintomas de uma pessoa que está com depressão. A pessoa se vê inútil, a pessoa acha que não tem serventia. Agora, esse achismo e esta conversa que a pessoa tem consigo mesmo, ela tem um significado. E aí, de onde vieram esses significados? Uma área é de onde a pessoa escuta. Então, muitas pessoas, infelizmente, não têm domínio na sua língua, não têm domínio naquilo que fala e passam muitas vezes a proferir palavras dizendo que a pessoa não serve para nada, que a pessoa não tem utilidade, que a pessoa é um inútil. E aí são frases que, infelizmente, são ditas muitas vezes sem maldade, mas muitas vezes pelos pais, por pessoas que fazem parte aí do seu ciclo de amizade, familiar e de relacionamento. E algumas pessoas, por tanto escutar isto, passaram a acreditar lá na sua vida interior, lá dentro da sua alma, que são inúteis. Algumas pessoas também, por algum acontecimento da vida, elas também imaginam que são inúteis. Por qual motivo? Porque fizeram algo e não tiveram sucesso. Tentaram alguma coisa na vida e não deu o resultado esperado. Então aí, dentro desta pessoa, começa a nascer uma crença de que esta pessoa é inútil, que esta pessoa não tem serventia. E muitas vezes a pessoa é vencida pelo cansaço. Vou te dar um exemplo. A pessoa muitas vezes tentou em uma determinada área 10 tentativas e não teve sucesso. E aí, no caso, a pessoa começa, muitas, tá? Não é regra, mas muitas pessoas começam a imaginar assim: olha, eu não sirvo para nada. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que nós somos nova criatura, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E esta frase, está em Cristo Jesus, significa que no dia que eu usei a minha crença para seguir ele, Jesus, no dia que eu peguei a minha crença e decidi ser parecido com ele e que vou caminhar lutando contra aquilo que é uma influência da minha própria carne, aquilo que é influência externa, aquilo que é influência do que eu vejo, aquilo que é influência às vezes até do que eu falo, porque a nossa luta é contra si mesmo. Então, eu vou usar a minha crença e procurar ser parecido com ele, com Jesus. E ser parecido com ele, com Jesus, inicia-se no dia em que eu disse que confesso a ele o seu nome.
Eu confesso que Ele é Senhor da minha vida. Isso permitiu com que a sua palavra, que é viva, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, entre na minha mente e combata as crenças que eu estabeleci na minha vida, por aquilo que eu escutei, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu falo e por aquilo que eu passei na minha vida. Então, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Agora, esta nova criatura precisa ser alimentada. E este alimento vai lá no cérebro, vai lá na mente. É um alimento que eu tenho que fazer com a palavra de Deus. Mas não é só ler ou ficar repetindo igual um papagaio. Eu tenho que crer aqui dentro. E para que eu creia aqui dentro, eu tenho que permitir que palavras como esta, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, seja uma verdade na minha mente, seja uma verdade no meu pensamento, seja uma verdade a qual eu aceito acima de tudo, que eu sou uma nova criatura. E uma nova criatura tem uma nova identidade, identidade criada em Jesus. Porque agora a Bíblia diz que nós podemos nos revestir dele, revestir do novo. E quem é este novo? É a pessoa de Jesus. Então, quando você ler aí a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, principalmente os evangelhos e as cartas para a igreja, onde está falando a respeito dele, que é o meu alvo e é o seu alvo, de sermos recriados nele. E também vai falar da nossa identidade de uma nova família, porque agora eu sou nova criatura, então eu tenho uma nova família. Qual é essa nova família? Essa nova família se chama igreja. Essa nova família se chama igreja. Igreja, no requisito, a igreja espiritual, planejada por ele, planejada pelo próprio Pai, planejada pelo próprio Deus. Essa igreja espiritual é a nossa nova família. Então, combata os pensamentos de que você era inútil e não é mais. Mude a sua forma de falar, mude a sua forma de ouvir e mude a sua forma de ver as coisas, principalmente sobre você. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os pensamentos desta pessoa mude e que esta pessoa passe a crer na verdade que o Senhor tem através das Escrituras Sagradas para a glória do nome de Jesus. Que essa pessoa se sinta aceita e que esta pessoa agora se sinta uma pessoa cheia de utilidade para a glória do teu nome. Amém.